Olá pessoal, vamos aqui então a mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai explorar o capítulo 2 do nosso último bimestre e dessa vez a gente vai tratar de um assunto que é configuração de rotas estáticas. A principal função do roteador é rotear pacotes IPv4. E aí, o que acontece em torno disso? Para poder fazer esse roteamento, ele precisa de um processo de roteamento, ou seja, ele precisa de um protocolo de roteamento que vai ensinar para ele a como entregar essas rotas, como entregar esses pacotes, certo? Como aprender rotas para fazer um pacote sair de uma origem, atravessar várias redes e chegar até o destino. Como é que ele toma essas decisões, certo? E a gente vai ver que o roteador ele pode tomar conhecimento das redes através de três métodos diferentes. O primeiro deles, que são as redes que estão diretamente conectadas a ele. O segundo, que são as rotas estáticas, que é o que a gente vai se preocupar em aprender neste capítulo. E depois a gente vai ver que existe um terceiro método, que é o método de protocolos de roteamento, onde os roteadores vão começar a trocar informações entre eles sobre as rotas que cada um deles conhece. E aí, baseado nesse processo, cada roteador vai alimentar a sua tabela de roteamento para que nenhuma rota precise ser configurado, ou um mínimo de rotas precise ser configurado manualmente pelo engenheiro de rede, certo? Então os roteadores eles vão naturalmente começar a trocar informações e aí, inclusive, quando houver alterações na rede, eles vão ser capazes de detectar e corrigir essas rotas, tá? Só que isso é um assunto que vai ficar para depois. Nessa primeira parte a gente vai trabalhar com configurações de rotas estáticas. E a minha preocupação em particular nesta primeira parte é que você entenda como é que essa comunicação acontece. Vamos ignorar que as rotas são aprendidas por estarem conectadas, por terem sido configuradas estaticamente ou por ter sido aprendidas por protocolo de roteamento e vamos nos concentrar só no processo em si. Como é que um pacote sai de uma origem e chega até um destino. E aí, para isso, eu montei aqui no nosso Packet Tracer uma rede, tá? É uma rede, você vê que é até uma rede, é uma rede simples, mas não é uma rede muito pequena. Ela é composta de 4 roteadores diferentes, né? Tem 3 redes sendo atendidas ali, rede 1, rede 2 e rede 3. É claro que cada enlace desse aqui entre os roteadores também é composto de uma rede, só que essas são redes ponto a ponto, né? Elas servem apenas para os roteadores se comunicarem entre eles, certo? O que me interessa, na verdade, nesse lab é a rede 1 se comunicar com a rede 2, ou a rede 1 se comunicar com a rede 3, ou a rede 2 se comunicar com a rede 3 e assim por diante, tá? Por hora, eu vou me concentrar aqui nessa rede 1, certo? Por quê? Quando um host qualquer, né, um PC qualquer que está na rede, ele vai se comunicar com alguém, a primeira coisa que é preciso você ver e que ele precisa entender é se ele está se comunicando com alguém que faz parte da rede dele ou que não faz parte da rede dele. Caso esse host faça parte da rede dele, o roteador provavelmente talvez nem seja envolvido na história. Esse pacote ele não vai ser processado pelo roteador para poder chegar até o destino. Por quê? Porque os hosts estão na mesma rede. Porém, se os hosts estiverem em redes diferentes, aí sim o roteador vai ter que desencapsular esse pacote da camada 2 e reencapsular esse pacote para poder encaminhar ele até a rede de destino. E aí é que a coisa fica um pouco mais complexa. Mas antes da gente partir para esse segundo cenário, vamos tratar justamente desse primeiro cenário, que é um host querendo se comunicar com outro host que está na mesma rede. Então, o que acontece? A gente tem aqui o PC0, certo? E eu vou dar uma aproximada aqui, para ficar mais interessante a gente observar. O PC0 aqui, ele quer se comunicar com o PC1, tá? Então, repare que eles estão dentro da mesma rede, que é essa rede aqui, 192.168.1.0/24, tá? Vocês aprenderam no terceiro bimestre a fazer esses cálculos para poder saber, baseado no endereço e na máscara, saber qual é o primeiro endereço da rede, qual é o último endereço válido da rede, qual é o endereço de broadcast. Então, com essas duas informações, um endereço IP qualquer em uma máscara, todo computador é capaz de fazer esse cálculo
de saber quais são os hosts que fazem ou não parte da rede dele, certo? Então aqui, naturalmente, o PC0, que tem o endereço IP 192.168.1.5, sabe que o endereço IP 192.168.1.6 faz parte da sua mesma rede. Por quê? Ele tem o endereço dele e ele tem a máscara dele. Baseado nessas duas informações, como a gente viu no bimestre passado, ele sabe dizer que o PC1 faz parte da rede dele, certo? Aqui, para facilitar, eu coloquei os endereços MACs do PC0 e do PC1. Assim como eu coloquei também o endereço IP do roteador, que é essa portinha aqui que está ligada com o switch, tá? É essa porta aqui que a gente chama de Default Gateway, que é a porta com que os nossos computadores na nossa rede conseguem se comunicar com o roteador através desse endereço, no caso aqui 192.168.1.1, e aqui você tem o endereço MAC dessa interface. Toda interface de roteador, assim como toda placa de rede, ela vai ter um endereço IP e ela vai ter um endereço MAC, certo? Ela vai ter sempre esse par. Você pode ver esses endereços, por exemplo, você dá dois cliques aqui, dá um clique aqui no PC, você vai aqui em IP Configuration, cadê? Não, na verdade você vai aqui em Physical, Config, você vai na aba Config e vai aqui em FastNet 0. E aí aqui, ó, você consegue ver o endereço MAC que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui realmente só para que fique mais fácil a gente visualizar o que vai acontecer, tá certo? E o que vai rolar aqui? O PC0 vai iniciar uma comunicação para falar com o PC1. Só que a primeira coisa que um PC precisa saber para poder se comunicar é que ele vai ter que preencher o MAC de origem e o MAC de destino, que é o encapsulamento da camada 2, tá? A camada de enlace. Então ele vai precisar montar esse frame. Lembram disso? Camada 2 trabalha com endereços MAC e aí a gente chama esses pedaços de informação da camada 2 de frames. Então, para montar um frame, ele precisa do endereço MAC de origem, que ele sabe que é o dele mesmo, e o endereço MAC de destino, que é o do PC1. Se ele já sabe essa informação, ele já pode automaticamente montar esse frame. E depois ele segue com o IP de origem, que é 192.168.1.5, e o IP de destino, que é 192.168.1.6. Só que pode acontecer do PC0 não saber qual é o endereço MAC, por exemplo, do PC1. E aí como é que a gente vai saber se ele sabe ou não? A gente vai aqui no prompt de comando e a gente vai dar aqui o comando para enxergar a tabela ARP desse computador. A gente faz isso com o comando ARP-A, certo? E aí você vê que não tem nenhuma entrada na tabela ARP aqui, ou seja, o PC0 não conhece o endereço MAC que está associado ao PC1, né? Que é esse endereço MAC aqui, que termina com 000C, tá? Então, quando isso acontece, quando um computador ou um host qualquer não sabe o endereço MAC do destino com que ele quer se comunicar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um broadcast de camada 2. O broadcast de camada 2, o que ele faz? Ele pega os 48 bits da camada 2 e seta todos eles em 1, tá? E isso forma aquele endereço FFFF, FFFF, tá? Que é o endereço de broadcast da camada 2. Então perceba só, eu vou usar o analisador de protocolo aqui para a gente acompanhar esse processo em mais detalhes, tá? Essa é uma das vantagens que o simulador me dá. O que ele vai fazer, eu vou adiantar, é que o PC0, por não saber o endereço MAC do PC1, ele vai mandar um broadcast na rede de camada 2, perguntando, olha, eu quero me comunicar com um endereço 192.168.1.6. Por favor, quem souber quem é esse endereço, me informe qual é o seu endereço MAC, para eu poder formular, né, o meu MAC de destino, digamos assim. Então eu vou colocar aqui uma mensagem do PC0 que vai se comunicar com o PC1, tá? E vou abrir aqui o simulador. Ó, pessoal, então vamos aqui começar a nossa comunicação. E aí reparem que inicialmente o que vai acontecer? O PC0, ele vai mandar um frame, ele vai mandar um broadcast ARP. Ele vai dizer assim, ó, o ARP ele procura o endereço MAC, a gente viu isso lá atrás. Então o que ele vai dizer, ó, o MAC de origem, que é ele mesmo, o 00E08F4A63C8,
manda um broadcast de camada 2, e aí ele está dizendo aqui, ó, o endereço de origem, que é ele, 192.168.1.5, procura por endereço IP de destino 192.168.1.6. Ou seja, ele está solicitando o endereço MAC associado ao endereço IP de destino 192.168.1.6. Aí, ó, reparem que uma cópia dessa mensagem, ela vai seguir para o switch. E o que o switch vai fazer quando ele recebe um broadcast? Ele manda uma cópia para cada uma das suas interfaces, exceto a interface por onde essa mensagem chegou. Então, o que vai acontecer é que ele vai encaminhar para Fast Ethernet 0/2 e para Gigabit Ethernet 0/1 uma cópia dessa mensagem para que alguém que sabe essa informação, que qual é o endereço MAC que está associado com o endereço 192.168.1.6, informe isso de volta. E o próprio PC1 é quem vai trazer essa informação, né? Até porque ele é este endereço. Então, o roteador descarta essa informação, o nosso default gateway aqui descarta essa informação, e o PC1 vai responder de volta com a mensagem, ó, dizendo o seguinte, ó. Reparem que aqui, ó, na mensagem dele de volta, ele está informando, ó, a mensagem dele, ó, ele sai com o endereço MAC de origem dele, e o endereço MAC de destino vai ser o do PC0. Aqui, ó, se inverte o IP de destino, o IP de origem, perdão, passa a ser 192.168.1.6 e o IP de destino passa a ser 192.168.1.5, certo? E, portanto, o PC0 recebe agora essa informação. Então, ele agora sim tem a informação de endereço MAC de origem e de endereço MAC de destino, a informação que ele procurava a princípio. Então perceba, a primeira coisa que o PC vai fazer vai ser aqui procurar na tabela ARP dele se existe a informação do endereço MAC com o qual ele quer se comunicar. Caso ele não consiga, ele manda um broadcast ARP para que quem seja o endereço MAC que ele está buscando responder para ele. Reparem que se eu der agora um ARP-A, agora sim eu tenho aqui na tabela o endereço MAC que está associado com o endereço IP 192.168.1.6. Quando ele tem essa associação, aí sim, reparem que ele pode formular a mensagem. Ó, agora sim, saiu a mensagem do PC0 e nessa mensagem ela está completa. Ela tem o endereço MAC de origem, que é o endereço MAC do PC0, e ela tem o endereço MAC de destino do PC1, tá? Além, é claro, na camada 3, ela vai ter o endereço IP de origem e vai ter o endereço IP de destino, tá? Então, ó, mensagem saiu do switch 1 para o PC1 e vai retornar do PC1 para o switch 1 e do switch 1 para o PC0. E aí sim a informação chegou completa. A gente conseguiu fazer a informação chegar do PC0 para o PC1 e retornar, tá? Então esse é o procedimento. PC0, quando ele precisa se comunicar com alguém da mesma rede que ele vai procurar pelo endereço MAC desse endereço IP de destino, com quem ele quer falar. Ele vai procurar isso por aonde? Ele vai procurar isso na tabela ARP dele, certo? Ele vai procurar aqui na tabela ARP dele. Se ele tiver na tabela ARP dele, aí ele vai montar um frame com o endereço MAC de origem dele, o endereço MAC de destino do PC1, certo? E o IP dele e o IP de destino do PC1. Caso ele não tenha, que foi o que eu mostrei para vocês agora, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um broadcast para todo mundo da rede dele, para quem for o dono daquele endereço IP com quem ele quer se comunicar, no caso 192.168.1.6, que é o PC1, responda com o seu endereço MAC. A gente chama esse processo de ARP Request, ou seja, ele está fazendo a requisição ARP. Ele está atrás de um endereço MAC. Quando ele recebe esse endereço MAC, é que ele pode finalmente fazer a comunicação. MAC de origem, MAC de destino, endereço IP de origem, endereço IP de destino, e essa comunicação acontece. E repara que o roteador, a interface do roteador Gigabit 0/0, né, que é o nosso default gateway, ela não toma partido nessa situação, nesse processo, certo? A comunicação inteira acontece envolvendo apenas os PCs e os switches, porque ela é uma comunicação local, ela não envolve endereçamentos IPs
que fazem parte de uma outra rede. E eu vou justamente mostrar a vocês agora o que seria um caso diferente, que é um caso em que o PC0 ele vai se comunicar com um PC que está fora da rede dele. No nosso caso aqui, agora eu vou ter que dar um zoom fora aqui, a gente vai fazer com que o PC0 se comunique com esse laptop 0 aqui, que faz parte de outra rede, tá? Essa rede aqui é a rede 192.168.2.0/24. Esse ponto 20 aqui quer dizer o seguinte, ó, esse laptop especificamente ele vai ter o endereço IP 192.168.2.20, certo? /24. Esse aqui vai ser o endereço dele. E a gente vai fazer um ping daqui do PC0 para esse laptop 0 para ver como essa comunicação acontece. E o que me interessa dessa comunicação, ela vai acontecer aqui no começo. Por quê? Porque perceba que em nível local, o PC0 ele não consegue se comunicar com o laptop 0 porque ele não sabe o endereço MAC dele. E ele vai, como a comunicação de endereçamento MAC ela funciona apenas dentro da própria rede, o endereço MAC que vai ter que ser utilizado como destino vai ser o endereçamento MAC do roteador, da interface do roteador que está ligada com essa rede. Nesse caso aqui, vai ser esse endereço aqui, ó, 000C CFD8 8901. Então, o que vai acontecer? O frame que vai ser formulado a princípio para fazer a comunicação do PC0 com o laptop 0, ele vai usar na camada 2, que é a camada de enlace, o endereçamento MAC de origem 00E08F4A63C8 e o endereçamento MAC de destino do seu default gateway, ou seja, da perna do roteador com quem ele está ligado, que nesse caso vai ser o 000C CFD8 8901. Na camada 3, ou seja, agora no pacote em si, vai ter o endereçamento IP de origem 192.168.1.5 e o endereçamento de destino 192.168.2.20. Reparem que a comunicação do endereçamento IP ela acontece realmente entre origem e destino, né, entre redes diferentes. Porém, quando a gente está falando de camada 2, essa comunicação acontece no ponto a ponto, dentro da própria rede, tá? Você não pode colocar o endereçamento MAC de origem do PC0 com o endereçamento MAC de destino do laptop 0, tá? Isso não acontece dessa forma. A gente viu isso, inclusive, em detalhes lá no bimestre 1, tá? No finalzinho do bimestre 1 a gente vê isso. Eu cito um exemplo que mostra toda essa comunicação, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou, de novo, colocar aqui o nosso simulador. Dessa vez, daqui para cá, tá? E a gente vai acompanhar o ponto a ponto dessa comunicação aqui, ó. Primeiro, você tem uma mensagem que vai sair para o switch SW01 e vai chegar no roteador. Reparem que, como inicialmente o PC0 não sabe o endereço MAC do default gateway dele, do roteador, ele está mandando um ARP request para ele, tá? Ó, tá mandando um ARP request. Só que ele quer saber o endereçamento de IP, cadê? Ele quer saber o endereçamento MAC, dessa vez do 192.168.1.1, que é o do nosso gateway. E o nosso gateway vai responder para ele, ó, dizendo, ó, tá aqui o meu endereço MAC para você se comunicar comigo, tá? Se a gente abrir aqui, ó, vai ver que o roteador respondeu justamente com o endereço MAC de origem dele, certo? E a partir daqui que a comunicação realmente vai começar. O PC0 agora, ó, vai mandar uma mensagem que vai chegar para o roteador RT01 e esse roteador agora sim vai passar à frente essa mensagem. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é checar para ver se essa mensagem chegou íntegra. Reparem que nesse capítulo a gente está integrando várias coisas de várias aulas diferentes que a gente viu lá para trás. Então, lembra do campo FCS, que era um campo de trailer da camada 2, que ele existia para checar a integridade dos pacotes do frame. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para esse campo e vai ver se essa mensagem chegou íntegra. Se essa mensagem tiver chegado íntegra, ele vai abrir essa mensagem. Quando ele abrir essa mensagem, o que ele vai ver? Ele vai ver que tem o endereço MAC de origem do PC0 e o endereçamento MAC de destino, que é do próprio roteador RT01.
e ele vai abrir essa mensagem na camada 2 para chegar até o pacote da camada 3. No pacote da camada 3 ele vai ver que existe o endereçamento IP de origem, que é 192.168.1.5, e existe o endereçamento IP de destino, que é do laptop 0, 192.168.2.20, tá? E aí o que ele vai fazer a partir disso? A partir disso aqui, o que o roteador vai precisar fazer é, ok, eu sei que o roteador, eu sei que o pacote quer se comunicar com essa rede aqui, 192.168.2.0/24, tá? Porque eu sei que o laptop 0 está dentro dessa rede. O que esse roteador vai verificar? Ele vai verificar a tabela de roteamento dele. Como é que a gente vê a tabela de roteamento do roteador? A gente dá o comando show IP route. E aqui nesse comando, ó, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que tudo isso aqui, ó, são redes que o nosso roteador RT01 conhece. Existem redes que começam com a letra C, que ela vem de conectado, ou seja, são redes que estão diretamente conectadas no roteador. O roteador aprende elas automaticamente, porque elas estão diretamente conectadas a ele. Existem redes que estão aqui com essa letra L, que são redes locais. Isso aqui são hosts que estão diretamente conectados ao roteador. E existem outras redes que aqui começam com a letra O. Por quê? Porque ele aprendeu essa rede através de um algoritmo, de um protocolo de roteamento chamado SPF, que a gente vai ver mais para frente, certo? Não faz parte aqui do escopo desse capítulo. Mas existem redes que ele aprendeu porque está diretamente conectado, nesse caso aqui, e existem redes que ele aprendeu através do protocolo de roteamento. Aqui nesse caso não existem redes que foram aprendidas de forma estática, tá? Se elas estivessem aqui, elas teriam classificadas como S aqui, ó, de static, certo? Então repara, ó, a rede 192.168.2.0, vamos ver se a gente identifica ela aqui, ó. Aqui, ó, através do OSPF ele aprendeu a rede 192.168.2.0/24. E o que me interessa ver aqui é isso aqui, ó, via um endereço IP. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte: olha, para se chegar nessa rede 192.168.2.0/24, você vai chegar a ela direcionando esse pacote para um outro endereço IP, que é o endereço IP de outro roteador, que é o endereço IP 172.30.200.14, que é o endereço IP desta perninha aqui, ó, do roteador RT04 que está ligado com o roteador RT01. Essa perna, ela está ligada numa interface desse roteador RT01, que é a interface serial 0/1/0. Ou seja, o que o roteador faz? Ele pega aquele endereço com o qual ele quer se comunicar, identifica na tabela de roteamento, aqui no show IP route, ele identifica na tabela de roteamento qual é a entrada que ele tem para se chegar nesta rede de destino, onde está o laptop 0, e aí dentro dessa rede ele usa duas informações, ele pode usar uma de duas informações. Ou ele vai encaminhar esse pacote para o endereço IP do próximo salto, que a gente chama, que é o endereço IP do próximo roteador, que é o endereço IP desse roteador RT04 aqui, ou ele vai encaminhar pela interface local dele, a interface dele, serial 0/1/0, certo? Existem sempre essas duas possibilidades. Ou o roteador ele vai usar a informação da perna com a qual aquela rede está conectada, a perna dele, né, que é a serial 0/1/0, ou ele vai usar o endereço IP do próximo salto do roteador, certo? Ó, preciso chegar neste próximo endereço e ele de lá vai encaminhar essa informação. Aqui nas redes que estão diretamente conectadas, ó, repare que, por exemplo, para chegar nessa rede aqui, ó, 172.30.200.0/30, como ela está diretamente conectada, ele não tem um IP de próximo salto, porque essa rede está conectada com o próprio roteador RT01. Então ele vai simplesmente encaminhar ele para a interface gigabit 0/0/0, certo? Então, ó, estando diretamente conectado com o roteador, ele só encaminha ele para a interface com a qual aquela rede está conectada. Se essa rede está em outro roteador, mais para frente, ele vai encaminhar esse pacote para o endereçamento IP do próximo salto, ou seja, o endereçamento IP do próximo roteador, ou ele usa a informação de encaminhar pela perna, pela interface com a qual esse roteador está conectado. Repare aqui, ó, que
que o RT04 está conectado na interface serial 0/1/0. Então ele está dizendo assim, ó, encaminhe por essa interface aqui. Ou encaminhe para o endereço IP 172, cadê ele aqui? 172, cadê? Aqui. Ou encaminhe para o endereço IP 172.30.200.14, que é o endereço IP que está configurado nessa interface serial 0/0/0 do roteador RT04, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui, ó. Vou passar a seguir, ó. Repare que a mensagem vai chegar no RT04, certo? O RT04, por sua vez, ele vai, de novo, faz a checagem do frame, vê se o FCS deu ok, se a mensagem recebida for íntegra. Se ela não for íntegra, a gente faz o descarte dessa informação, ele faz o descarte dessa informação. Se ela for íntegra, ele vai olhar qual é o endereço MAC de origem. O endereço MAC de origem, nesse caso, vai ser o endereço MAC dessa interface serial 0/1/0 do roteador RT01. O endereçamento MAC de destino, nesse caso, vai ser o endereçamento MAC de destino da interface serial 0/0/0 do roteador RT04. Quando ele faz esse desencapsulamento da camada 2, desse frame, ele vai chegar no pacote, que é a camada 3. Qual o endereçamento IP de origem que vai estar lá? O endereçamento IP do PC0, 192.168.1.5. Qual o endereçamento IP de destino que vai estar lá? O endereçamento IP do laptop 0, 192.168.2.20, certo? Se você for abrir aqui, ó, você vai ver que está exatamente isso, ó. Endereçamento IP de origem, 192.168.1.5. Endereçamento IP de destino, 192.168.2.0. E na camada 2, ó, esse endereçamento aqui de origem vai ser o do roteador RT01 e o endereçamento de destino foi o do roteador RT04, dessa perna aqui da serial 0/0/0, tá? Em seguida, o que ele vai fazer? O roteador RT04 ele vai ver se ele sabe o endereçamento MAC do laptop 0. Se ele souber, o que ele vai fazer? Vai montar um novo frame para poder enviar esse pacote para chegar no laptop 0. Nesse novo frame, qual vai ser o endereço MAC de origem? O endereçamento MAC de origem vai ser o endereçamento MAC que está associado a essa interface gigabit 0/0 do roteador RT04. Qual vai ser o endereçamento MAC de destino? O endereçamento MAC do laptop 0. E na camada de cima, no pacote, certo? Ele vai ter o IP de origem 192.168.1.5, que é do PC0, e o IP de destino 192.168.2.20, tá? Então, ó, encaminhou uma mensagem para cá, certo? Ó, nessa mensagem aqui a gente pode já ver se ele sabe o endereçamento MAC do laptop 0. E ele sabe, ó, ele colocou aqui, ó, o endereçamento MAC de origem dele, ou dessa interface gigabit 0/0, e o endereçamento MAC C1B1, com final C1B1, que é o endereçamento MAC do laptop 0. Se eu abrir aqui, ó, o laptop 0, for aqui em config fasternet, você vai ver que o endereçamento MAC de origem aqui, ó, que é esse com final C1B1, é justamente o endereçamento MAC de destino que o roteador RT04 colocou no cabeçalho da camada 2 que ele formou. E aí, finalmente, essa mensagem vai chegar ao laptop 0, tá? E aí, o processo acontece novamente, dessa vez voltando a mensagem do laptop 0 para o RT04, do RT04 voltando para o RT01, certo? Lembrando que sempre que a gente sai de uma rede, né? Aqui ele saiu da rede 2, né? Dessa rede aqui, 192.168.2.0. Aí o que acontece? Existe um desencapsulamento da camada 2 e aí para ele passar para a interface seguinte existe um reencapsulamento da camada 2. Porque está o tempo inteiro mudando o endereçamento MAC de origem, endereçamento MAC de destino, endereçamento MAC de origem, endereçamento MAC de destino. Isso muda dependendo de cada rede por onde ele está passando. Já o endereçamento IP de origem e endereçamento IP de destino, ele permanece o mesmo. Nesse caso agora, o que vai estar constando aqui, ó, se você abrir esse pacote?
você vai ver que o endereçamento MAC, o endereçamento IP, agora é com IP de origem 192.168.2.20, que é o do laptop 0, para o endereçamento IP de destino 192.168.1.5, que é o do PC 0, tá? E aí a mensagem vai voltando até que ela finalmente chega no PC 0, tá? E aí ele recebeu a mensagem de volta, a comunicação efetivamente aconteceu. Então, o que é importante você lembrar desta aula aqui? Que quando o host vai se comunicar com alguém, né? Se esse host fizer parte da mesma rede que ele, essa comunicação acontece diretamente. Não precisa haver comunicação com o roteador. O próprio switch trata de fazer essa comunicação entre os PCs, tá? Quando o PC de origem não sabe qual é o endereçamento MAC de destino, ele consulta a tabela ARP. Se não tivesse entrado na tabela ARP, ele usa um broadcast da camada 2 para poder obter essa informação. Já quando um host vai se comunicar com outro host que faz parte de uma rede diferente, aí sim o roteador vai precisar ser envolvido. Então o que o roteador vai fazer? Ele recebe esse frame, checa para ver se a integridade dele está ok, certo? E aí ele desencapsula esse frame. Ele vai pegar esse pacote e vai reencapsular ele para mandar ele por uma nova interface. Como é que ele sabe para qual interface ele vai enviar isso? Ele faz uma consulta à tabela de roteamento dele. Ele olha lá, depois a gente vai ver como é que faz isso aqui com mais calma, tá? Mas só para você saber, ele usa o show IP route dele para poder identificar a rede com que ele quer se comunicar. Essa rede com que ele quer se comunicar, ele vai dar como saída, como resultado de saída, pelo menos uma das duas informações. Ou o endereçamento IP do próximo roteador, que está no próximo salto para onde esse pacote vai ser encaminhado para chegar até o destino, ou vai dizer qual é a interface do próprio roteador pelo qual esse pacote vai sair, tá? E assim esse processo vai acontecendo, movendo a informação da origem para o destino e retornando, tá? É assim que é a lógica como o processo de roteamento acontece. E a gente já tratou de alguma dessas informações, essa videoaula ficou um pouco grande, mas assim, a gente já tratou de muitas dessas informações em outros bimestres, né? A gente viu coisas que estão sendo relatadas aqui no bimestre 1, coisas que foram relatadas aqui no bimestre 2, coisas que foram relatadas aqui no bimestre 3, mas eu estou fazendo um recapitulamento para que você não fique perdido de agora em diante. Se ainda você tiver alguma dúvida, eu recomendo você consultar as videoaulas anteriores desses respectivos bimestres para que você tire essa dúvida ou você me procure em sala de aula para retirar essas dúvidas e a gente prosseguir adiante, tá? Porque essas informações, esse conhecimento, ele vai ser muito importante para que você desenvolva a habilidade de fazer as configurações e de resolver os possíveis problemas que você vai encontrar, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.